Olá pessoal, sou a professora Esther Basile, da disciplina Libras em Contexto. Nós já nos apresentamos na plataforma do Moodle, mas hoje nós vamos começar uma prática da disciplina, que por ser uma disciplina que vamos precisar de muitos vídeos, de ter uma prática visual, vamos gravar muitos vídeos, tanto meu para vocês, quanto de vocês para mim. E para começar essa discussão, nós conversamos na plataforma sobre 3 textos, o texto 1, o texto 2 e o texto 3. E algumas dúvidas em comum surgiram entre os alunos, bem como alguns erros ou interpretações equivocadas dos textos, e por isso eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, para a gente poder conversar um pouco e desmistificar alguns mitos e reforçar algumas verdades em relação a Libras e a língua de sinais como um todo. Bom, no texto 1, nós falamos sobre a visão histórica de exclusão dos surdos no Brasil e no mundo. E para começar essa discussão sobre o texto, parece que estava um pouco confuso nos alunos o que é uma escola inclusiva, o que é uma escola especial e o que é uma escola regular. Então é importante a gente deixar bem claro que existe uma diferença entre essas modalidades de escola. A gente sempre ouviu falar em uma escola regular, que provavelmente é uma escola onde eu e você estudamos, uma escola especial, que sempre foi vista como uma escola onde é colocada, vamos colocar assim, as pessoas com deficiência, e hoje a gente ouve, porque virou um boom, a educação inclusiva. Só para que a gente entenda essa diferença, a escola regular, ela não existe mais. Ela foi substituída pela escola inclusiva. Por quê? Desde 2003, todas as escolas regulares passaram a ser inclusivas por um projeto de inclusão, a qual todas as crianças, com deficiência ou não, deveriam partilhar do mesmo espaço físico e da mesma sala de aula, dos mesmos materiais didáticos, mesmo conteúdo programático, com pequenas adaptações. A proposta de uma escola inclusiva é uma proposta muito bonita, uma proposta legal, uma proposta bacana, porque ela visa esse compartilhamento entre crianças e pessoas com deficiência e crianças e pessoas sem deficiência. Porém, também há pontos negativos nessa escola inclusiva, E como nós discutimos no fórum, essa escola inclusiva ela pode ser vista também de uma forma que é mais excludente do que inclusiva. Por quê? O professor, será que ele é preparado para estar numa escola inclusiva? Se eu recebo um aluno com deficiência, numa turma onde todos são pessoas sem deficiência, eu vou saber lidar com aquele aluno ou eu vou acabar excluindo esse aluno? Se eu passo uma atividade, vamos pegar aqui o caso da surdez, de música para os alunos de educação infantil, na hora que eu recebo um aluno surdo, eu vou saber adaptar essa atividade sem a música porque o som não é acessível ao meu aluno? Então são questões que nós precisamos repensar em relação à inclusão. Eu costumo falar que a inclusão ela seria mais bonita se ela fosse realmente inclusiva, se ela fosse reformulada. E nós estamos aqui não desacreditando na inclusão, mas para melhorar a inclusão. Afinal, meu papel é esse e o de vocês que fazem alguma licenciatura também. Claro que nós temos alunos aqui na disciplina que não são da licenciatura, tem alunos da engenharia, alunos de vários cursos, mas que vale pensar nessa proposta, porque numa empresa, por exemplo, a empresa hoje nós temos as cotas de inclusão. As empresas contratam pessoas com deficiência. Essa empresa ela é acessível para receber esse profissional, esse funcionário? São questões que nós temos que pensar e refletir. Já a escola especial, ela sempre foi vista como uma escola específica, uma escola que tem essa especificidade de atender um alunado específico, onde tem um corpo docente qualificado para aquela deficiência, bem como o espaço físico. Então não vai correr o risco de um aluno cadeirante chegar numa escola especial e não ter uma rampa ou um elevador, como aconteceria numa escola regular ou inclusiva. A proposta da educação e da escola especial é que ela seja realmente específica. E como nós vimos, não só no primeiro texto, mas durante os textos que a gente discutiu, essa escola especial para surdos, ela é conhecida como escola bilíngue para surdos. Por que bilíngue? Pelo motivo óbvio de envolver 2 línguas. Quais são essas línguas? Libras e a língua portuguesa.
Nessa escola bilíngue para surdos, que é uma escola especial, e é onde, inclusive, se depositam as esperanças da comunidade surda, isso nós vamos falar mais para frente, é uma preferência da comunidade surda, nós vemos que o português ele vai vir como uma segunda língua e a Libras como primeira língua. O que é isso? Os professores vão saber falar em Libras e vão dar a aula em Libras. Ou seja, a gente participa, essa disciplina, por exemplo, é uma disciplina em português, em língua portuguesa. Se fosse numa modalidade bilíngue para surdos, eu estaria falando em Libras com vocês. E assim, os alunos que seriam todos surdos, né, dentro de uma escola bilíngue, passariam a ter a modalidade da língua portuguesa escrita e lida de forma adaptada. Isso é interessante a gente pensar, porque quando a gente aprende inglês, por exemplo, ou qualquer outra segunda língua, nós já temos interiorizado uma primeira língua. Quantos de vocês aprenderam inglês, já sabiam o português? Quantos de vocês aprenderam espanhol, qualquer outra língua, e já sabiam o português? Então é comum que quando a gente vai aprender Libras, que é o caso dessa disciplina, a gente comece a associar com coisas e referentes da nossa primeira língua. Se eu falar casa, vocês vão lembrar logo da casa de vocês. Se eu fizer o sinal de casa, vocês vão lembrar da casa, de uma casa qualquer. Isso vai ser um referente com o conhecimento de mundo de vocês e com a língua materna de vocês, que é a língua portuguesa. Então é interessante a gente se esforçar para que nessa disciplina a gente não pense em português, mas a gente pense em Libras. E o que é isso? É pensar de forma visual. A gente tem que trabalhar um pouco de empatia e se colocar no lugar da pessoa com surdez e entender que a audição e o mundo sonoro não compartilha desse mundo com eles. E claro, também não é restrito. Eu vou passar durante a disciplina alguns vídeos para vocês que vão mostrar a relação do surdo com o mundo sonoro, que é uma relação existente. Só que de fato não é uma modalidade que ela é educacional para a pessoa surda. Não vai ter como eu educar essa pessoa surda em português falando com ela. E nós vimos isso no texto também, principalmente no primeiro texto, quando a gente começou a conversar com o autor, né, que durante a história de educação dos surdos, a oralização ela foi imposta. O que era isso? Pessoas surdas tinham suas mãos amarradas, tinham a função e a obrigatoriedade de aprender a ler lábio. Então foi um processo histórico educacional muito sofrido. E o que a gente não pode pensar é que isso passou. E infelizmente ainda é realidade de muitas pessoas. A deficiência ela ainda é vista como algo inferior e não como uma proposta de igualdade e de direitos e deveres igualitários. A deficiência ainda é vista por muitos como uma marginalização desse sujeito. E ainda há muitos surdos, inclusive na nossa cidade, que foram vetados de aprender a língua de sinais, vetados da educação escolar, seja ela inclusiva ou seja ela bilíngue. E assim, traz um prejuízo muito grande para o desenvolvimento cognitivo, pessoal, social dessa pessoa. Então é algo que a gente tem que refletir, que foi até a proposta desses textos. No segundo texto que nós lemos, nós falamos também sobre o decreto, o 5626 de 2005 e a lei 10.436 de 2002. Essa lei e esse decreto, eles são de suma importância para a nossa disciplina e para o nosso aprendizado, porque o decreto, ele regulamenta a lei. E essa lei e o decreto, obviamente, eles formulam e organizam a educação da pessoa surda no Brasil. E, sobretudo, que é o que eu queria ver uma discussão de vocês um pouco maior, é que essa lei, ela oficializa a Libras como segunda língua oficial, ou seja, a primeira língua de sinais oficial do nosso país. Então é algo que a gente tem que pensar e discutir também. Se eu estou num país onde a primeira língua é o português, e eu sei o português, e eu tenho uma segunda língua oficial, que é uma primeira língua de sinais oficial, que foi regulamentada em 2002, recente, que é a Libras. Por que nas escolas a gente aprende o português e o inglês, não é o português e a Libras? Será que a nossa política, o nosso currículo está acessível? Ele está pensando no nosso público, nos nossos alunos, na nossa realidade? É algo que a gente tem que refletir. E, sobretudo,
No texto 2 e no texto 3, eu queria que ficasse bem claro para vocês algo que até parece que algumas pessoas não leram bem o texto 3, que falava sobre as nomenclaturas. Que a Libras ela é a língua brasileira de sinais. Isso foi reconhecido pela lei e pelo decreto. Então, ela não é uma linguagem, ela é uma língua. E qual que é a diferença entre língua e linguagem? Sobretudo, a gente está falando aqui de comunicação, de interação entre pessoas. Então, se eu falo de linguagem, eu falo de tudo aquilo que eu consigo me comunicar. As placas de trânsito, elas fazem a gente se comunicar. Um gesto, uma mímica, ela faz a gente se comunicar. A dança, eu me comunico com a dança, eu me comunico com o corpo. Porém, toda a linguagem, que são esses exemplos que eu dei, eles não são padronizados, eles não têm uma norma, eles não têm uma regra, eles não têm ortografia, eles não têm nenhum tipo de conjugação, eles são livres. Então, a linguagem é a livre expressão de comunicação. Já uma língua, ela tem, ela tem regras, ela tem ordem e ela é convencionada. Tanto que existem dicionários das línguas e que não é diferente para a língua brasileira de sinais. E também queria deixar bem claro que quando a gente fala de língua brasileira de sinais, o termo língua é muito importante porque não é uma linguagem, é uma língua, mas também o termo brasileiro é muito importante porque nós estamos falando de uma língua de sinais do nosso país. Não é pra gente pensar que eu vou saber Libras e vou saber falar em língua de sinais em qualquer lugar do mundo. Não é assim. Cada país tem a sua língua de sinais. E no Brasil, isso chegou um pouco mais tarde, tanto que só em 2002 que foi reconhecido o nosso empenho, né? E a nossa militância para conseguir esse reconhecimento linguístico foi só em 2002, mas é a língua brasileira de sinais. Isso é bem importante, que não vou saber falar em Libras em inglês, lá é a SL. Então, cada país tem a sua língua de sinais, ok? E aqui nós vamos dar o primeiro passo para poder aprender a Libras. Outra coisa que eu queria deixar bem claro, que a gente conversou no texto 3, é sobre como a gente vai tratar a pessoa com surdez. Muitas pessoas falaram que surdo-mudo é um termo usado para identificar a pessoa que não escuta e que não fala. E quem leu realmente o texto 3, estava bem claro que não existe esse termo surdo-mudo. O que a gente fala é pessoa surda. Eu não vou chamar de mudinho, eu não vou chamar essa pessoa de surdinho, eu não vou inferiorizar a condição de não audição dessa pessoa, mas eu vou chamar essa pessoa de pessoa com surdez ou pessoa surda. E é assim que é a nomenclatura atual para essa pessoa. A gente não usa mais o termo portador de deficiência ou portador de necessidades especiais. Há uma discussão na área e que o termo portador é quando eu porto esse aparelho, eu porto a minha roupa. A hora que eu não quero mais portar, eu deixo de lado. E o termo necessidades especiais são aquilo que todo mundo tem uma necessidade específica. E esse termo foi substituído já há alguns anos para pessoa com deficiência tal. Então, nesse caso, a gente fala pessoa com deficiência auditiva ou pessoa com surdez. E o texto também deixou bem claro que há uma diferença entre pessoa com deficiência auditiva e pessoa com surdez. São coisas diferentes. A pessoa com deficiência auditiva é uma pessoa que tem, biologicamente falando, uma perda auditiva, mas não total. E também, biologicamente falando, a pessoa surda ela tem uma perda total da audição. Só que, culturalmente falando de um viés mais socioantropológico, nós vamos considerar aqui nessa disciplina a surdez como uma aceitação cultural. Por que uma aceitação cultural? Porque é uma condição que não é simplesmente biológica, mas é uma condição que envolve a aceitação e a apropriação de uma língua, que é a Libras, e a língua, a gente já sabe que ela acarreta muita coisa de cultura, por isso que é uma apropriação cultural. O que é cultura? São hábitos, né? Há pessoas, há famílias que têm um hábito, têm uma cultura específica. Há um povo que tem uma cultura, hábitos específicos. E a comunidade surda também é assim, porque você ser privado do mundo sonoro te faz ter hábitos, culturas diferentes das pessoas que ouvem. Se você conhece um lugar, você está indo atravessar uma rua, você não ouve barulho de nenhum carro,
você vai atravessar a rua. A pessoa com surdez, independente de conhecer esse lugar, ela vai olhar para os dois lados. E pode ser uma coisa pequena, mas é um hábito e isso se torna uma cultura. Celular. Nós mandamos áudio no WhatsApp, nós temos o costume de ouvir uma música, de ir num cinema e ver um filme às vezes dublado. Ou então no próprio cinema, se a gente for parar para pensar, muitas vezes é um filme de ação, tem tiros. Não aparece a cena de tiro, porém você sabe que está tendo tiro porque você está ouvindo o barulho de tiro. Isso é uma apropriação de uma comunidade ouvinte. No caso dos surdos, isso teria que ser adaptado. E há muitas lutas em relação a um cinema acessível, em relação a um espaço como um bar, uma balada acessível. Há profissionais de música que hoje carregam consigo nos shows um intérprete para poder tornar esse show acessível. E isso é bem bacana e a gente vai continuar discutindo sobre isso. Mas é algo que vocês precisam de refletir. Voltando às nomenclaturas. Não é surdo-mudo, então é surdo, até porque mudez não é uma deficiência existente ou registrada hoje, a não ser que a pessoa tenha algum câncer nas cordas vocais, tenha que ter a língua amputada, alguma coisa do tipo. Por quê? Não é porque eu não falo palavras entendíveis ou eu só balbucio que eu não falo. Eu tenho voz também. Um bebê, ele não sabe falar, não quer dizer que ele é mudo, mas ele balbucia, ele chora, ele ri. E o surdo também é assim, o surdo ele emite som, ele chora, ele ri e o surdo ainda pode falar sim. Os fonoaudiólogos fazem esse trabalho de oralização de surdos. Então os surdos eles podem emitir som e falar perfeitamente. Eu vou passar para vocês alguns vídeos que vão discutir melhor isso. Vocês vão ver surdos falando sobre isso. Agora, sobretudo, não chame um surdo de surdo-mudo, porque ele não é mudo, ele tem voz. Ele é simplesmente uma pessoa com surdez. E isso é uma aceitação cultural. Então não foi com vergonha de falar, aquele surdinho, aquele mudinho. Não é isso. É uma pessoa surda. E isso, para quem se aceita enquanto surdo e se apropria da língua de sinais, não é uma vergonha, é um orgulho, porque foi uma luta de muitos anos, como vocês viram no texto 1, para que essa língua fosse reconhecida. Há várias intervenções que podem ser feitas para tornar essa pessoa ouvinte, para tornar essa pessoa mais parecida comigo, mais parecida com você que ouve. Mas essa comunidade, ela luta pela aceitação de si, pelo seu lugar enquanto identidade, enquanto comunidade. Por quê? Eu costumo sempre falar com os alunos que o legal não é você ensinar uma criança que todo mundo é igual, mas é você entender e ensinar para uma criança que todo mundo é diferente e que todo mundo precisa de aceitar o outro enquanto diferente, que não existe ninguém igual a ninguém. Então essa comunidade surda, ela entende isso como uma diferença em comum entre algumas pessoas, mas que esse grupo que tem uma diferença em comum, que é a surdez, tem várias diferenças entre si. Então por isso da aceitação e não da superação de algo, não é preciso isso. Bom, pensando então em tudo isso que a gente conversou aqui agora, em relação a essa desmistificação da surdez e da língua de sinais, nós vamos começar a adentrar em aspectos mais práticos da língua. E para isso, esse vídeo vai ser um vídeo introdutório com algumas explicações e alguns conselhos para que a gente comece a gravar vídeos que vão servir como glossário nas próximas aulas. Então, pessoal, para a gente poder começar a adentrar nos aspectos práticos da disciplina, algumas coisas precisam de ficar esclarecidas. E a primeira coisa que precisa de ser esclarecida é que essa disciplina ela não vai fazer com que vocês se formem enquanto intérpretes ou professores de Libras, e sim pessoas, seja lá qual for a profissão de vocês, que vocês estão se formando para isso, pessoas bilíngues, pessoas que saibam de uma forma introdutória a língua de sinais e que pensem nesse sujeito surdo enquanto um sujeito que precisa de ser acessibilizado por você. Nós costumamos pensar em espaços acessíveis, né? Costumamos pensar em, por exemplo, é preciso ter rampa nesse lugar, é preciso ter piso tátil para um cego, é preciso ter material em braille. Mas e você? Você é uma pessoa acessível? Você sabe lidar com uma pessoa com deficiência? Você sabe Libras? Então a proposta é fazer com que vocês trabalhem um pouco mais de empatia
e assim consigam entender melhor essa outra pessoa que está tão próximo da gente. É importante deixar claro que a disciplina ela não vai ensinar Libras de uma forma completa para vocês. É uma disciplina introdutória. Há muitos alunos que já fizeram a disciplina de Libras presencial e isso é bom porque aqui nós vamos ver muitas coisas novas. A disciplina, essa que estamos, tem um teor mais prático, ou seja, de mais sinais. E esses vídeos eles vão funcionar como uma espécie de glossário para vocês. A ideia é que a gente ensine alguns sinais a cada vídeo em contextos específicos, por exemplo, um vídeo sobre contexto educacional, outro sobre contexto médico, outro sobre contexto jurídico, e nós vamos explicar esses vídeos como se fossem dicionários visuais. Eu dou o sinal e vai aparecer no vídeo para vocês a palavra em português. E a ideia é que vocês estudem por esses vídeos, né, para poder relembrarem dos sinais. E assim que pratiquem e gravem realmente esses sinais para na hora das partes de texto, quando a gente começar a formular frases, discursos, conversas, a gente consiga lembrar dos sinais e ter aonde procurar eles, ok? Uma dica que eu dou para vocês é que vocês sempre estudem com um espelho na frente de vocês. E o legal da disciplina EAD é isso, é vocês poderem estar em casa e ter um espelho para poder estudar, coisa que os alunos da modalidade presencial não têm. Porque quando você tem um espelho e faz Libras na frente dele, é como se você estivesse vendo o que o seu leitor vai estar vendo. Então é importante a gente entender como os sinais vão estar sendo formados sempre com um retorno visual. Por exemplo, a letra A. Se essa é a letra A, há muitos alunos que fazem isso. O que é errado, você está com uma orientação errada da sua mão. Então, você vendo num espelho, você vai estar vendo certinho, não vai precisar de virar a mão, e vai ter um retorno visual fazendo o sinal certinho, ok? Então, a dica é um espelho, ou então uma câmera frontal, faz uma selfie, mas tenha um retorno visual de como o seu leitor estaria te vendo. É importante também que nos vídeos que vocês forem me mandar, e isso é um pedido meu, né, não é uma regra, vocês procurem estar num lugar com um fundo liso como esse que eu estou, bem como com uma roupa lisa. Por quê? Há uma convenção de algumas normas éticas da língua de sinais que se o meu corpo ele é o meu papel, digamos assim, eu vou escrever sobre o meu corpo, fazer Libras aqui, eu não posso ter um contraste de forma que eu desfoque a minha mão. Então, se alguém chega com uma roupa toda estampada, cheia de florzinha, cheia de bichinho, quando eu fizer um sinal aqui na frente, pode confundir o meu leitor, sobretudo em vídeo. E o fundo também é o fundo mais liso possível. Eu sei que vocês não vão ter provavelmente a estrutura que eu tenho aqui, mas procurem um lugar mais liso, uma roupa mais lisa. Não precisa de ser preta, mas precisa de ser uma roupa que destaque a pele de vocês para que eu não tenha dificuldade de entender os sinais que estão sendo produzidos. E para a gente poder produzir esses vídeos, a gente precisa de começar então finalmente a entender um pouco da língua. Às vezes as pessoas falam assim, Libras, aquele negócio que fica fazendo careta, vendo o quadradinho da TV em horário político. Libras é isso também. E por que de tantas caras e bocas dentro da língua de sinais? A língua de sinais ela é uma língua visual, como a gente já falou. E por ser visual, eu vou usar de todos os recursos visuais que eu puder para poder me comunicar. E a Libras, ela é dividida em alguns aspectos, sendo esses as expressões faciais, aonde o meu rosto vai mostrar todo tipo de entonação. Se eu estou triste, se eu estou feliz, se eu estou com dúvida, se eu estou com raiva. Então, treinem as caras e bocas de vocês. A cada sinal que vocês produzirem, qual a entonação que eu quero dar? De dúvida? De alegria? Ironia? Então, claro que isso é muito individual. Mas não me mandem vídeos assim, cara neutra. Vocês precisam de conseguir produzir uma expressão facial condizente. E não fiquem com vergonha disso, porque isso faz parte da língua de sinais. Então, pessoal, Libras é mexer o rosto, é mexer a mão e é mexer o corpo. É importante a gente entender que o nosso corpo ele vai atuar como uma direção na língua de sinais. Eu estou falando nessa câmera para vocês, então eu estou virada
para a câmera. Se eu falo para alguém que está aqui, eu me viro para cá. Se eu falo com alguém que está aqui, eu me viro para cá. E isso dentro da língua de sinais é extremamente importante, porque a direção do corpo vai mostrar com quem você está falando. Se eu estou falando para Deus, eu me viro para cima. Se eu estou falando com uma criança, eu me viro para baixo. Então, essa direção ela é importante e vocês vão usar isso na hora do discurso de vocês. E é extremamente importante, até porque se eu coloco um personagem aqui, finge que isso é uma pessoa, e coloco outro aqui, na hora que eu vou conversar, produzir a fala entre essas duas pessoas ou personagens, eu vou me virar quando essa estiver falando e vou me virar quando essa estiver falando para essa daqui. Ok? Então, o movimento de corpo, ele é extremamente importante. E é interessante a gente entender, é uma curiosidade, né? Que toda produção de sinais, ela é feita dentro desse espaço, né? Desse quadrado imaginário. E, ao mesmo tempo, ela é feita aqui na frente do nosso corpo. Nós vamos subir, nós vamos descer, mas sempre à frente do nosso corpo. Não há sinais feitos para trás, ou para baixo, ou muito para cima. São dentro desse quadrado produzidos à frente do corpo. E isso é uma característica da língua brasileira de sinais, porque, apesar de estarmos no Brasil, existe uma língua de sinais específica de uma tribo aqui do nosso país, que fica no Maranhão, que é a Urubu-Capor. Depois eu posso colocar também alguns textos para vocês falando sobre essa tribo, que é uma tribo que tem algo peculiar, que é a surdez genética. Então, as pessoas que estão lá são todas surdas, né? Há boatos, claro que não são estudos comprovados, que se nasce algum ouvinte lá, eles fazem o que outra tribo faria com o nascimento de uma pessoa com deficiência. E essa tribo, como são todos surdos, como que eles se comunicam? Eles criaram uma língua de sinais específica. E essa língua de sinais, ela é toda para fora desse quadro imaginário. Então, eles fazem coisas que eu não sei para cá. É uma língua de sinais específica dessa tribo. E é interessante a gente pensar que há discussões também que essa língua de sinais é feita nesse quadrado externo por uma questão óbvia de como são uma tribo, todo mundo ter que ver o que o outro está falando. Porque se eu fizer na frente do meu corpo esconde. Então, não conseguiria ver. E como se trata de uma tribo, há essa clareza de informação. É uma curiosidade interessante, né? Depois eu posso colocar mais textos para vocês, posso colocar alguns vídeos, que é legal a gente pensar nisso também. Então, nós já falamos da importância da expressão facial, da expressão corporal e das mãos. Então, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. O próximo vídeo, ele vai vir já com conteúdos em Libras, que eu vou esperar feedback de vocês. E, para a gente poder fechar, a próxima atividade é vocês reassistirem um vídeo que eu postei na última aula, que é o vídeo sobre uma história do Vira-Lata, que também sou eu que produzo a história. E vocês vão responder no fórum o que vocês entenderam em relação a essa história. Vai ser mais uma atividade diagnóstica para mim, para eu ver como vocês estão lendo essa produção em língua de sinais com a ajuda de imagens. Então, para a gente começar, não se preocupem em, nossa, eu preciso de saber esse sinal, esse sinal, esse sinal, mas é uma compreensão global da narrativa em Libras, ok? Aguardo a participação de vocês e, mais uma vez, bem-vindos à disciplina. Tchau, tchau!